Que prazer reencontrar vocês neste terceiro encontro da série Competências Socioemocionais e Cultura Digital da Fundação Aperam Acesita. Neste programa, melhoria da qualidade de ensino. Se você ainda não viu os dois outros encontros, volta aqui no canal da Aperam no Brasil, assiste as outras duas videoaulas, porque durante todo esse processo da série, nós estaremos linkando todos os assuntos nestas questões de cultura digital e de competências socioemocionais. Um psicanalista, ele vive nesta relação constante entre a escuta e a palavra, mas desejando que seja mais de escuta do que da palavra. Aqui nessa nossa série, nós estamos mais com a palavra, sem muito escuta, e vocês estão nos escutando. No entanto, quando nós recebemos comentários, áudios, prints, likes, porque a nossa sociedade agora ela é de imagem, então quando a pessoa vai lá e clica no joinha ou no amei, nós já sabemos que palavras elas estão colocando para nós. Então, Khalil Gibran, que é um dos autores que eu tenho mais fascinação, ele diz que o trabalho é o amor tornado visível. O Freud também fala muito isso. Ele diz que quando nós estamos realizados no trabalho, é como se a nossa vida tivesse dado certo. Por isso é tão complexo para nós quando nós estamos incomodados no nosso trabalho. Então, quando nós estamos, por exemplo, nessa série, movimentando uma série de pessoas, eu, Paulo, o Gleison, a turma toda da produção, a turma toda da Fundação Aperam Acesita, a turma da Aperam, tanto no Jequitinhonha quanto em Timóteo, todo esse movimento para podermos estarmos juntos, e quando vem esses retornos, é muita gratidão a todos vocês, porque é sinal de que esse amor ele está se tornado real. Esse movimento de troca, essa troca da escuta e da palavra, esse momento que nós estamos vivendo em que a gente está sentindo falta do fundão da sala de aula ou daquela chamada de atenção, para a escuta aqui na frente do professor e o aluno também do lado de lá disputando essa atenção da escuta com o coleguinha, querendo que o coleguinha o ouça e não ouça a professora. Tudo isso, ele que está sendo movimentado nesse momento, isso nos faz falta. Essas formas de comunicações e de bloqueios de comunicações, elas continuam, mas de outras formas. E nós precisamos entender e analisar um pouco mais esse movimento. Recentemente tivemos que ir ao dentista e o dentista estava nos contando que a turminha do filho dele, que tem 4 anos, eles conseguiram silenciar a professora na aula online. Então, são relações que nós estamos precisando ter que lidar nesse momento em que um vírus nos distanciou fisicamente, mexeu nas nossas estruturas, ele continua sendo um vírus de alta periculosidade, não só pela questão de letalidade, mas pela questão do luto em geral, das nossas perdas. Eu digo não só pela letalidade, porque já se percebe que em alguns locais ele parece enfraquecido pelas notícias, mas por outro, ele ainda continua agressivo em outros locais, mas tudo isso gera perdas. E essas perdas de diversas formas, principalmente da nossa rotina, que nos deixa assim tão desorientados. E da palavra falta de orientação mesmo, que gera essa angústia em todos nós, essa angústia que ela é gerada em geral, normalmente pela nossa vida, essa dúvida do futuro, dúvida do amanhã, dúvida de que sala eu vou receber, como será a escola, como será que eu e o meu corpo vai reagir no retorno. Todas essas dúvidas, elas nos dão uma angústia, ela nos tira dessa dicotomia do controle que nós falamos sempre, que nós estamos muito acostumados a ter tudo muito bem organizado. 800 horas, 200 dias, uma agenda, tantos dias, tantas horas para isso. E aí, de repente,
isso tudo, essa quebra nos desorientou mesmo e gera essa certa angústia. Uma angústia que às vezes a gente até brinca, hoje eu tô num mal triste. Não é que é aquela tristeza que você não consegue explicar. O Freud chamava de dor da vida. Dor da vida é essa dor de um sofrimento que vem, você não sabe explicar e depois ele passa. Então nós precisamos fazer essa observação de como os sinais estão apresentando para nós, porque na área da educação já é comum esse adoecimento mental muito forte, nós temos um número de licenças altíssimos. E agora com essa mudança radical? O Christian Dunker, que é um dos psicanalistas também de nossa referência, ele fala muito desse processo da educação como um processo que aproxima muito da forma do trabalho com uma produção excessiva para não dar tempo para mais nada. O Paulo chama isso muito da lógica produtiva da sociedade, que ela pressiona e as coisas acabam acontecendo de uma forma mais abrupta. E o Christian Dunker, ele fala muito sobre isso, ele chama de avaliacionismo. A gente planeja, avalia e produz, e depois a gente avalia de novo, e depois a gente planeja, depois a gente avalia, e aí ficha, e relatório, e planilha, e preenchimento, e agora online, e aí falta tempo. Falta tempo para escuta, falta tempo para criatividade, falta tempo para curiosidade, falta tempo para alegria da vida. Nós estamos com falta de tempo, embora nós estamos com tempo sobrando, porque não estamos mais transitando como transitávamos antes. Mas esse tempo, se nós mesmos, por isso a gente repete sempre que quem cuida de quem cuida somos nós mesmos. Eu que preciso cuidar de mim, você que precisa cuidar de você. Porque nesse trânsito todo que está acontecendo de mudança, essa angústia gerada por essa dúvida que mexe no nosso empoderamento, ela nos faz ficar nessa lógica produtiva de não parar e não identificar os sinais que o nosso próprio corpo, que a nossa própria mente vai nos mostrando. Mas fazendo um parêntese, é claro que tem momentos que quando nós estamos em formação continuada de planejamentos pedagógicos, nós estamos lá defendendo o registro, defendendo a avaliação, porque essa parte burocrática da educação ela é extremamente necessária. Não dá para mensurar resultados se a gente não registrar. É muito importante, mas viver é importante também. Ou, primeiramente, nós precisamos viver bem para ter condições de aplicar, registrar, avaliar e aplicar de novo. E como cada sujeito ele é individual, ele é subjetivo, ele reage de formas diferentes em tempos diferentes, nós precisamos ir observando e avaliando como que nós estamos reagindo a tudo isso. E o 2020 nós já sabíamos que ele seria um divisor de águas. Esse termo ainda usa, né? Divisor de águas. Esse divisor de águas era o processo de implementação, está sendo o processo de implementação que a legislação colocou como prazo, começar 2020 a implementação da BNCC. A BNCC e o ensino híbrido tem muito a ver. Eles estão intimamente ligados, não só pelas competências gerais que tem a cultura digital, mas em todo o processo de proposta de trabalho com a BNCC. E qual é a sua relação com a BNCC? Nós entendemos que com esse momento que nós estamos vivendo, o ensino híbrido ele teve uma forçosa entrada na educação, quando ele aproximou a tecnologia tão rapidamente aos professores e aos alunos e aos familiares. E a BNCC, ela tendo como foco promover esse fortalecimento de vínculo entre a escola e a família, essa forçosa entrada no mundo digital, ela alcançou esse objetivo de aproximar. Claro que não com todos, e também não com a tecnologia digital. Alguns estão passando por aquele processo de imprimir papel e entregar. Mas o que eu quero forçar o entendimento é que o fortalecimento do vínculo entre a escola e a família está acontecendo. Que o estudante, esse entendimento que o estudante, ele não é só um aluno, ele é um sujeito. Esse entendimento de formação
integral desse sujeito, o aluno sob a perspectiva completa, ele enquanto intelectual, social, físico, emocional, cultural, espiritual, todo esse processo completo é preciso ser considerado. E agora nós estamos vendo que tipo de aluno dá conta, que não dá, qual faz, qual família acompanha, qual não acompanha, para que a gente possa compreender essa necessidade da aprendizagem significativa. Então, nós estamos precisando doar mais de nós mesmos para fazer essa relação de observação. E entender também que nesse processo entre a BNCC e o ensino híbrido, aqueles 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis, que a gente chama de ODS, que na educação a gente chama de ODS 4, porque é o quarto objetivo, ele já traz essa relação, essa importância dessa relação da gente olhar para a gente, da gente olhar para os alunos da gente também conseguir compreender essa relação do ser humano dentro da escola. Isso é muito sério, gente. Parece que coisas absurdas fora desse ser humano que habita em nós acontece. Por exemplo, vou dar um exemplo que vocês certamente já devem ter visto. Alguém diz assim, fulano morreu de Covid, aí já tem sempre um para falar ou comentar, mas ele tinha comorbidade. Tipo, tudo bem ele morrer. Como assim? Então, a BNCC, ela traz um olhar, um convite para o olhar mais humano das nossas relações na sociedade e a partir da escola. E o ensino híbrido, ele vai trazer esse convite para o olhar, chamado de educação personalizada, mais próxima do indivíduo do que do coletivo. Então, esses detalhes são muito importantes. E estes detalhes, nós entendendo esses detalhes, nós vamos entender que esse protagonismo, então, não é naquilo que eu tenho que ensinar, mas é no aluno enquanto sujeito e do lado de cá o professor enquanto sujeitos. Dois sujeitos dentro da escola, aí sim, pegando esses componentes curriculares e esses objetos do conhecimento, e esses objetos do conhecimento, eles são muito mais importantes a relação deles do que eles propriamente dito. Porque é a partir dessa relação de seres humanos ali dentro da sala de aula, em que a postura do professor e a postura do aluno é ativa nesse processo, nós vamos entender que é possível mudar essa sociedade. Então, esse processo de entender a BNCC é como se o professor, para ele ter o equilíbrio emocional hoje dentro da escola, ele precisa pegar a BNCC ou os resumões que tem da BNCC. A gente gosta muito desse termo, resumão, porque a BNCC ela tá extensa mesmo. O currículo referência de Minas Gerais dividiu, então você pega lá, se você trabalha com educação infantil, se você trabalha lá com o ensino fundamental, se você trabalha com os anos iniciais ou com os anos finais, dá para separar esse estudo, pegar essa BNCC como Bíblia. Se a minha mãe ouvir falar Bíblia, ela fala, não, Marli, Bíblia é Bíblia, mas vocês entenderam. O livro de cabeceira do professor hoje para ter equilíbrio emocional é a BNCC, porque entendendo o processo, você se relaciona melhor. Então essa BNCC é a nossa bússola. Ela e o currículo referência de Minas Gerais. Compreendida essa importância da BNCC, nós vamos entender então o que é o ensino híbrido. Eu já vou logo dizer para vocês assim, tá na internet, procura Lilian Bassic. Ou se gostam de livros, leiam os livros da Lilian Bassic. Ela tem muitos vídeos na internet, tem TEDx, tem muitas indicações dela rápidas sobre o ensino híbrido. Para nós, ela é uma das referências, porque antes desse processo pandêmico que nós estamos vivendo, a Lília já estudava sobre essa questão do ensino híbrido. E ela fala bem claramente que o ensino híbrido ele não é uma proposta, ele não é uma metodologia, não é um método. O ensino híbrido é uma forma de relacionar, é uma forma de trabalhar, é um jeito que se assemelha muito a nossas questões pedagógicas, mas o ensino híbrido, ele transcende isso, sabe? O ensino híbrido, ele compreende que se os alunos têm formas diferentes de aprender, nós, então, precisamos ter formas diferentes para ensinar. A proposta de fazer a junção do presencial com a tecnologia, para ser chamado de ensino híbrido, ela
ela originou nos Estados Unidos. Mas essa proposta para o Brasil, considerando a nossa realidade, existem estudos maravilhosos que a Lilian Bassic, ela inclusive participou, que para adequar a nossa realidade, aos nossos percursos metodológicos, o ensino híbrido, então, ele é apresentado para nós de diversas formas que podem ou não ter a tecnologia digital. E o melhor, de repente você tem a sua sala de aula, alguém tem a tecnologia e outros não, como nós podemos aproveitar isso? Então isso está tudo muito dentro das metodologias ativas, está dentro dessa proposta de sala de aula invertida que nós conversamos tanto na formação pedagógica, essa importância das experiências. Nós precisamos pensar sobre essas novos olhares para a sala de aula, mas ao mesmo tempo tentando sim inserir as tecnologias digitais, mas sem pensar no contexto geral. É difícil falar isso, porque a gente defende todos. E aí, no primeiro momento que a gente fala, o ensino híbrido não vai dar certo porque todos não têm internet. Na vida, todos não terão tudo. Mas aqueles que têm, como que eles podem contribuir com aqueles que não têm? Então esse é um debate rico, grande, mas nós precisamos trazer para as nossas discussões na escola também. Isso vai ajudar o nosso equilíbrio emocional também. E a vida vai nos aproximando dessa tecnologia. Gente, eu tenho 44 anos, eu sou de Capelinha do Vale do Jequitinhonha. Eu cresci, eu amo essa história, porque eu acompanhei a tecnologia. Cresci lá na nossa cidade, tinha um telefone na praça, que era no hotel. E nós tínhamos que ir lá, ficar na fila, esperar o povo terminar. A gente falava rápido para não atrapalhar o outro. E hoje, olha aqui, nós estamos conversando juntos com vocês aí do Jequitinhonha, tem pessoas de outros países nos acompanhando, não só o Jequitinhonha e o Vale do Aço. Então, olha que processo que nós vivenciamos. Analisem, pouquíssimas pessoas usam relógio hoje. Pouquíssimas pessoas compram câmeras, a não ser os profissionais, porque a maioria de nós usamos o celular para olhar a hora, para fazer os cronogramas, agendas, para cronômetro, para tirar fotografia, para despertar para nós acordarmos, para olhar e-mails, para trocar avaliações, trocar ideias, fazer print para servir de prova. Então nós já estamos inseridos nesse processo. Mas a tecnologia sozinha, ela não serve para nada, ela não potencializa aprendizagem nenhuma. E nós temos que pensar, agora, por exemplo, nós estamos vivenciando essa formação e tem muito profissional que não consegue assistir essa aula aqui no horário marcado. Ele precisa sair da sua comunidade e ir lá na cidade para conectar, faz um planejamento para assistir tudo que ele tem que assistir no dia que ele vai lá. Essa é a nossa realidade. Então nós temos sim realidades de pessoas ainda sem internet. Nós precisamos pensar como resolver essas questões de inserção de redes sociais e de internet para aqueles que não têm. Por exemplo, essa série está aqui no YouTube, mas existe um grupo privado também lá no Facebook, porque algumas pessoas não têm pacotes que suportam assistir os vídeos no YouTube. Então, se vocês estão aí e às vezes não conseguem uma comunicação, tem o grupo de Facebook chamado Formação Continuada Fundação Aperam Cesita, que esse grupo lá no Facebook, nós trocamos informações lá também. Então nós precisamos encontrar estratégias para chegar a todos. Chegar e também compreender esse processo. Gente, tem uma pesquisa que foi apresentada pela Quartz, que é do Mozilla, com a seguinte pergunta: você concorda com a seguinte afirmação? E faz a pergunta: o Facebook é a internet? Meus amigos, 55% dos brasileiros entrevistados responderam sim, acreditam que o Facebook é a internet. Fazendo uma comparação que vocês sabem que eu não gosto de fazer, mas vamos fazer porque está lá na pesquisa. Nos Estados Unidos, a mesma pergunta foi respondida sim apenas por 5% das pessoas entrevistadas. Então, nós precisamos fazer um movimento de ajudar não só as crianças, mas nós adultos
entendermos esse mundo digital, essas tecnologias digitais, porque a gente sempre diz, meio conhecimento é mais prejudicial do que a ignorância. Porque a pessoa empodera do metade do que ela sabe e sai espalhando. Então nós precisamos ter muito cuidado com esse movimento de muita informação sem a sabedoria para aplicar essa informação. Porque inovar é muito maravilhoso, a educação precisa inovar, o sujeito precisa inovar, todo mundo precisa inovar, mas a gente precisa entender o processo e o professor, então, precisa estar empoderado para debater sobre esses assuntos e apresentar proposições, voltar atrás, buscar outras estratégias com essa autonomia que nós estamos sempre relatando aqui a importância. Porque inovar sem segurança é um complicador de vidas. Porque se você inovou e chegou a um resultado, você ganha até prêmio. Nossa, foi maravilhoso, ela é perfeita, as ideias dela são maravilhosas. Mas se deu errado, vai vir o dobro de gente, porque elogiar é alguns, mas criticar é o dobro, triplo. Mas não pensou direito, não resolveu direito e daí julgam e condenam aquela ideia boa porque de repente ela deu um ponto ali que poderia ter sido de outra forma. Então nós precisamos estudar muito porque o retorno não será fácil. O Google já apresentou um resultado também de um dado muito sério que diz o quanto que aumentou espantosamente a procura pelos dois termos, fazendo a junção saúde mental e pandemia. Então, nós estamos adoecendo. E esse é um processo que nós precisamos cuidar de nós mesmos, já visualizar como que vai ser. Eu gosto muito de usar as frases do Paulo. O Paulo fala, vai ser trabalhoso, não vai ser difícil. Porque difícil é quando a gente não tem noção nenhuma. Mas trabalhoso é quando a gente sabe que vai ser complicadinho, mas se você tem as referências, então vocês têm as pessoas para ajudar umas às outras, tem a BNCC, tem os vídeos, tem as formações, tem os colegas uns aos outros ajudando. Então vai ser trabalhoso, mas nós vamos conseguir. E diante destas informações é que nós temos que ficar mais firmes. Nós não podemos perder o entusiasmo, porque a educação sempre foi forte, a educação sempre foi capaz de superar desafios. Eu estou nessa caminhada com vocês desde os meus 18 anos, porque eu fiz magistério também. Eu fiz o magistério e assumi uma salinha de educação infantil com 20 crianças. E logo na sequência nós tivemos em 96 a LDB e nós nos debulhamos para aprender a LDB. Depois veio o CBC, então nós sempre acreditando nas mudanças. E é nesse momento que nós precisamos estar empoderados, primeiro confiando que nós vamos conseguir, porque Deus nos deu dons maravilhosos e nós precisamos usufruir deles. E segundo, ter uma consciência de que a gente não pode ficar esperando ter uma ideia perfeita, porque nós não somos 100% originais. Nós somos sempre mais referência do que originalidade. Nós somos repetitivos, lembra? A gente ouve lá nos dendritos, né? O que a gente ouve mais e coloca mais intensidade vai lá para o axônio para fazer a conexão sináptica. Então, certamente, por exemplo, tudo que a gente fala de bonito, de lindo, um poeta já falou, um músico já falou. Agora que a música também mostra muito essa coisa de rebeldia, já falou também, né? Eu, por exemplo, tudo que eu falo, com certeza o Freud já falou, o Lacan já falou, o Joel Birman, a Maria Homem, o Christian Duque, é assim. O que eu escrevo é muito próximo do que o Rubem Alves escreve. O Rubem Alves até tem uma passagem maravilhosa que ele conta de que vários professores sempre escreviam para ele dizendo: nossa, você escreve sem concordância verbal, você escreve, o seu gerúndio não é tão bem aplicado. E aí ele uma vez escreveu um livro para falar sobre isso, né? Que ele escreve livro sobre a vida e não sobre a gramática. E que às vezes pessoas maravilhosas poderiam escrever livros e ajudar muitas pessoas, mas elas têm medo da gramática e aí elas não escrevem. Então nós precisamos ter essa coragem, às vezes, até da crítica, mas de repente de
uma crítica, 2, 3 ou muitas outras pessoas você ajuda com aquela ideia que você teve. Então não espera. Vamos ter essas ideias, mesmo tendo consciência que às vezes ela é mais referência do que originalidade. E é o próprio mecanismo de defesa nossa mesmo, que inconsciente, que faz isso. Porque as pessoas elas condenam tanto quem pensa diferente que a gente vai no padrãozinho, fazendo só o que o outro fez. Então o ensino híbrido ele veio para ajudar, ele veio para fazer essa transição, né, de que o conteúdo é importante, mas a habilidade e a competência também é, mas para que o aluno consiga desenvolver essa possibilidade de mudança, nós estamos também passando por ela para saber lidar com eles. Então fazendo um exercício nesse processo de mudança, de cultura digital, e de equilíbrio emocional, para que eu consiga ter um empoderamento, para eu ter uma ideia para selecionar essas estratégias, a gente precisa fazer um exercício. Por exemplo, vamos imaginar lá a nossa sala de aula e que a gente possa separar várias ações da sala de aula, só para vocês ficarem tranquilos, para vocês verem que é possível, né? Por exemplo, então um grupo de crianças faz uma pesquisa com os avós, outro grupo desenha, faz a ilustração daquela entrevista, o outro grupo ele monta um filme, vai lá e filma. Outro grupo pode fazer uma animação sobre aquele filme. Outro grupo pode criar a gente não cria maquete lá, fazem ações de 3D na internet que ficam maravilhosas, né? Então são exercícios sob várias perspectivas que aí a gente usou. Quem tem internet e tem habilidade já desenvolve essa competência para a produção. Quem não tem a internet ou não tem habilidade para computador já desenvolve essa fala e essa escuta e essa pesquisa e essa fotografia e esse desenho. Olha o tanto de coisa que dá para fazer. Então o ensino híbrido não é só tecnologia, ele é a junção de metodologias ativas e por isso o professor não precisa ficar tão preocupado assim. E a gente pode fazer isso sobre qualquer tema. Sobre qualquer área, sobre a sala de aula sozinha, as salas de aula, a escola, a rede. E são exercícios rápidos. Eu vou tentar fazer um exercício rápido, por exemplo, só com o que eu lembro. Se eu fosse desenvolver um trabalho com Itamarandiba, por exemplo, sabe, dentro de uma sala de aula, são coisas que ficam na memória. Por exemplo, quando a gente chega na entrada de Itamarandiba, ali do lado tem um IP ali perto de um poste, com uma relação muito legal da história daquele IP perto daquele poste, que do outro lado tem o Cristo, que a gente tira foto lá, que é uma ideia muito legal logo na entrada da cidade, ali abençoando quem está entrando, uma cidade que ela tem um quê de histórico, né, e pode-se pesquisar sobre isso. Se a gente fala turmalina, lá na casa da minha mãe é muito engraçado, quando ela escuta a gente falando turmalina, ela fala toda vez, nossa, turmalina é um povo educado, lá eles plantam orquídea nas árvores da praça. Olha, uma pessoa de outra cidade, ela não esquece disso quando foi, achou lindo. O que pode se trabalhar ali? O que se pode produzir de pesquisa, de conversa, de início, de produção, de internet, de valorizar a cidade? Quando eu penso de Capelinha, que é a minha cidade, a relação que a cidade tem com o futebol, com os campões de terra, com o estádio, com o Cruzeiro, com o Atlético, que já foi lá. Olha o tanto de coisa que dá para fazer. Memórias antigas e perspectivas futuras. Lá em Veredinha, um exercício muito legal também, lá de Veredinha, que é possível muito fazer só sobre as memórias que eu tenho. Imagina cada memória que vocês têm. Quando eu era jovem, eu ia muito à Veredinha. E tinham muitas, na época a gente chamava de discoteca. E a gente entrava em uma, saía em outra. Como que era isso? Como que os avós contam sobre isso? Como que tá lá hoje? Minas Novas, que o carnaval bom demais. Eu, particularmente, participei da maioria dos meus carnavais da adolescência foi em Minas Novas, com o título Carnaval Bom Demais. E aí, depois de anos que eu volto a Minas Novas, o comércio lá tá outra, a cidade tá outra. Como é que é essa história? Como que ela pode ser contada? O processo geográfico ali do Vale do Aço, por exemplo. O Paulo fica rindo de mim porque eu sou muito ruim em noções espaciais. E aí ele fica brincando assim, aqui é Timóteo ou aqui é Ipatinga? Ou é Coronel Fabriciano? Brincando comigo. Às vezes eu confundo Valadares. Outro dia ele pegou o mapa e me mostrou, Marli, presta atenção, onde que tá Valadares? Então, essas dúvidas, por exemplo, de adulto, é porque a gente não brincou, não fez oportunidades de metodologias ativas, a gente só viu as coisas nos livros. Então o ensino híbrido veio para isso, para misturar os assuntos e não necessariamente fazer todo mundo igual, mas quem pode fazer o quê? Porém, meus amigos, para inovar,
as turbinas do equilíbrio emocional, elas têm que estar aquecidas. E você sabe quem que pode nos ajudar? As 10 competências da BNCC. Então já vou logo falando da tarefa, porque falei muito e muito rápido aqui hoje sobre várias ideias, mas a tarefa é, vai lá, pega as 10 competências gerais da BNCC, lê aquelas 10 competências e já fica imaginando, será que eu vivencio essas 10 competências? Não é sei, saber é diferente de vivenciar. Você vai dar uma olhada, uma lida nos conceitos delas e no nosso próximo encontro nós vamos sequenciar como as 10 competências da BNCC pode nos ajudar nesse processo de cultura digital e de competências socioemocionais. Beijo para todos vocês. Encaminhe esse vídeo para todo mundo, porque quanto mais pessoas pensando mais sobre elas mesmas, para que elas possam relacionar com as outras, a sociedade nossa vai ficar cada vez melhor. Te esperamos na segunda. Tchau, tchau.